Olá pessoal, como vocês estão? Eu postei na comunidade do canal se vocês gostariam que eu mostrasse a minha coleção em Blu-ray do Indiana Jones. E como a maioria ganhou, votou que sim, eu trouxe aqui os meus 5 Blu-rays que eu tenho do filme. É um filme que eu gosto bastante. E como nas últimas semanas eu postei a coleção em miniatura que eu fiz do Hopi Hari, eu quis trazer outra coleção diferente assim pra trazer um conteúdo diferente pro canal. Mas não se preocupe, porque o conteúdo do canal vai continuar sendo parte de diversão. Bom, para começar, eu vou falar de cada um dos filmes. Eu vou deixar a minha opinião também, né? Eu vou mostrar como é por dentro. E provavelmente eu vou comentar alguma coisa do filme. Então se vocês ainda não assistiram e não ligam pra spoiler, segue aí assistindo. Depois vai lá assistir, deixa aí nos comentários. Independente de quando vocês deixarem o comentário, eu vou responder todo mundo. Mas se você já liga pra spoiler, eu recomendo primeiro assistir o filme e depois vir aqui e falar o que você achou. Eu vou ler de todo mundo, viu? Eu não ligo pra spoiler. A pessoa pode me contar, eu vou me impressionar da mesma forma. Eu acho que eu fico até com mais vontade de assistir o filme. Mas vamos lá. O primeiro filme ele foi lançado em 1981 e é o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Eu gosto bastante dessa capa. Tem alguns personagens que aparecem no filme. Ele é livre para todos os públicos. Aqui é a capa de trás. É o clássico filme que tem aquela bola ou aquela pedra que corre atrás dele quando ele troca o objeto lá pelo saquinho de areia. Ele é um filme bastante emocionante, tem bastante aventura, tem cenas muito engraçadas. E eu gosto bastante dele. Aqui dentro, aqui não tem nada, tudo branco. Todos os filmes são assim e o disco é a mesma coisa. O disco todo branco, somente com o nome do filme. É isso. Pra mim a nota dele é 10, ele tá no meu top 1 dos 5 filmes lançados. Na época eu comprei os 4 primeiros filmes em 2018. E tinha um box que vinha numa caixa com... um estojo, vinha 5 discos. Aí 4 eram filmes e o 5º disco ele vinha com making off, com anos de bastidores. Mas eu preferi comprar assim porque na época estavam falando que ia ter o 5º filme. E aí eu preferi comprar a mídia física separada também. O segundo filme foi lançado em 1984 e é o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Aqui é a capa de trás. Aqui é aquela clássica cena da ponte, que ele corta a ponte e todo mundo cai. Ele vai acompanhado desse menino aqui, o Short, e dessa mulher aqui, que eu esqueci o nome dela porque tem um bom tempo que eu não assisto. E ela é muito engraçada, gente. Esse filme aqui é mais engraçado que o primeiro. Ele é bem mais emocionante, assim, no quesito de você vai ficar aflito pra saber o que acontece e tudo mais. Ele é divertido, dá pra todo mundo assistir também, ele é livre. Eu recomendo muito, esse daqui eu acho que é o filme de todos que eu mais assisti, porque ele é muito bom. Aqui dentro segue o mesmo do outro, tudo branco, que é o disco com arte branca e somente o nome do filme. Pra mim a nota dele é 10 também, não tem como não dar 10. E ele também tá na ordem, assim, no segundo lugar dos 5 favoritos meu. Não tem como. Agora vamos falar do Indiana Jones e a Última Cruzada, que foi lançado em 1989. Esse filme aqui ele já tem um clima assim mais de despedida. Eu acho que ele, se eu não me engano, eu li em algum lugar que ele seria o último filme da franquia. E ia acabar mesmo, ia ser só uma trilogia e era isso. Aqui conta que a história do pai dele foi sequestrado e ele vai atrás, né? É bastante, gente, esse filme aqui ele é muito emocionante assim. Ele tem um clima mesmo de despedida, parece que vai ser o último. Você fica com aquela coisa, não acaba não. É livre pra todo mundo assistir também. E a minha nota pra ele é 9. Esse daqui é o filme que eu menos assisti, mas ele não é ruim. A trilogia tá perfeita, não tenho um mal pra falar de efeito, de nada, de nenhum dos filmes. Aqui dentro tudo branco também, o disco no mesmo esquema. E se vocês perceberem, esse aqui tá mais escuro que os outros, provavelmente foi na hora da impressão, né? E essa aqui foi a trilogia original, né? Que lançou em 1981, 84 e 89.
Eu acho que seria só assim que eu vi, se eu não me engano, ó. Efeito, o áudio, tudo mais nesses filmes aqui não devem em nada. Então dá pra todo mundo assistir, eu recomendo muito. Muita gente não gosta, né, desse Indiana Jones, às vezes nem assistiu, mas acha que vai ser um filme chato, mas é muito legal. Eu gosto, né, mas cada um é cada um, né. Aí, depois de muito tempo, em 2008, lançou, eu vou colocar até pra cá pra ter mais espaço, o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Olha aqui, atrás. Muitos falam que esse aqui é o filme mais fraco lançado, né, da franquia. Eu também acho, mas ele não é ruim não. Tem bastante aventura? Tem. É engraçado? Muito. Mas é que, diferente dos outros, ele já puxa mais assim pro lado da fantasia, né? Não que os outros não sejam, mas esse lance da caveira de cristal, que eles têm que achar essa caveira, escolhe ele pra ser devolvida, porque ela foi perdida. É uma loucura. E o filme traz um novo personagem que é o filho dele, e foca neles tentando devolver a caveira. Só que aí tem gente interessada que essa mulher aqui no que a caveira proporciona, porque todas essas caveiras elas sabem de tudo. É bem louco o filme. Ó, aqui dentro a mesma coisa, tudo branco, disco branco só com o nome. Meu, e pra mim nesse filme aqui, a cena mais divertida que tem é quando eles estão numa floresta, e eles estão tipo num jeep, sei lá. E aí começa a perseguição pra ver quem fica com a caveira. E a caveira pula de um lado pra outro. E aí fica nessa de rouba a caveira, pega de volta. Meu, essa cena é muito engraçada, meu, divertida. Esse filme aqui pode até ser fraco, mas ele não deve nada também não, viu? Ele é muito engraçado. E mesmo que ele tenha demorado muito de lançar o 5, ele não tinha um clima de despedida não. Na verdade parecia que o legado do Indiana Jones ia passar pro filho dele, né? Mas só que não foi bem aceita essa história. Mas muita gente também falou do ator já estar mais velho. Meu, isso daí eu acho que não é problema nenhum, pelo contrário. Ele é um arqueólogo, né? Então ele tem muitas histórias pra contar. E se ele tem muitas histórias pra contar é porque ele tem bastante tempo de vida, né? Tem bastante vivência. Então isso não é um problema, não. Isso daí pra mim é o de menos, não tem problema nenhum. A minha nota pra ele vai ser 8. É o segundo filme mais assistido. Só fica, acho que, atrás do Templo da Perdição mesmo. O da Última Cruzada é o que eu menos assisti. Então eu nem lembro de muita coisa. E aí, depois de muitas especulações, em 2023 lançou Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Eu assisti esse filme no cinema e eu vou contar pra vocês que eu não gostei. Eu acho que foi um arrependimento. Eu podia ter esperado muito bem pra assistir em casa. Porque eu fui correndo pra assistir, porque eu achei que ia ser o filme do jeito que falaram. Bom, vamos por parte. Pra começar, esse aqui, ele não é original. Eu comprei, ele é um autorado, eu comprei no Mercado Livre. O original nem sequer chegou a ser lançado aqui no Brasil. E quando esse filme aqui lançou, ele já era... A Disney já tinha, né, comprado os direitos. E não lançou. Lançou um Blu-ray. Eu não sei se lançou em DVD, mas eu sei que também lançou um box. Mas só que lançou lá fora, em outros países. E pra cá chegou com valores de 170 a 300 reais. E eu pensei assim, meu, eu não vou pagar isso num filme que eu nem gosto. Num Blu-ray que nem vai vir dublado. Tem gente que não gosta de assistir filme dublado, mas eu prefiro assistir filme dublado. Mas tipo, eu não ligo se não tiver, né? Assim, se tiver em inglês legendado, beleza. Mas não lançaram no Brasil porque não quiseram. Eu tava muito ansioso pra comprar, pra completar minha coleção. Tanto que eu deixei de comprar o outro box pra comprar as mídias físicas, assim, só pra poder ficar bonito na minha coleção. Mas não lançaram porque não quiseram. Então eu achei isso aqui do Mercado Livre. A capa é muito bem feita. Enfim, não quiseram lançar o original, não tem problema, a gente se vira. Mas está bem feito. E aqui tudo branco também, só que a diferença é que esse daqui, a mídia, o disco já vem mais bonito que os outros, né, ó. E ele é Blu-ray também. Bom, agora falando sobre o filme, meu, eu não gostei, sério. Eu acho que pelo tempo que demorou pra lançar,
esse filme aqui tinha que ser o melhor pra encerrar, porque não falando que esse aqui vai ser o último. Então eu acho que tinha que ter... Pra começar, o filme é do Indiana Jones, mas foca muito mais nela. Eles estão... Eu só assisti, pra vocês terem noção, eu não lembro... eu não lembro muito do filme, porque eu só assisti no cinema. E depois disso eu nunca pesquisei mais nada, nunca vi nada, não sei pra tentar comprar, mas eu não ia pagar caro num negócio que eu nem vou assistir porque é ruim. Pra começar, esse daqui é o vilão. E ela vai ajudar ele, só que ela mais também atrapalha do que ajuda, porque ela tá interessada em benefício próprio. Ela não tá tentando ajudar o Indiana Jones a evitar os problemas que esse doido aqui vai causar. Não, ela também é outra pilantra. E como vocês viram aqui, não sei o que, Sangue Jovem, aquele óbvio que ele tá mais velho, porque de 2008 pra 2023 passou muito tempo, né? Mas pra mim isso não é um problema. Muita gente reclamou, não tinha que ter porque ele já tá mais velho que não sei o que. Gente, isso não é problema. Ele é um arqueólogo, ele tem muita história, ele tem vivência, então é óbvio que ele vai estar mais velho. Pra mim isso não é um problema. Isso é uma característica de filme, porque tem uma ordem, né? Mas o filme ele investe muita piada e muita frase de efeito que força a barra, que até entorta. Assim, não tem graça. O filme foca muito nela mesmo, mais do que nele. E na cena final, quando eles conseguem, acho que voltar pro passado lá, ele tenta querer ficar... Aqui no filme é revelado que o filho dele morreu na guerra, no exército. Por aí, morreu. E aí ele fica se culpando e a mulher dele lá não tá mais com ele, né? Que a mãe do filho dele lá separou. E aí ele tá cansado, ele tá desanimado. E aí ele volta lá pro passado e ele quer ficar por lá mesmo, porque ele não quer passar por isso de novo, né? E aí o filme fica nisso. Eu acho que já tem outros filmes que acontece a mesma coisa, nesses filmes de volta ao passado, sei lá, vai pro futuro. De alguém não querer voltar pro presente porque não aguenta mais e querer encerrar ali mesmo. Aí fica nessa o final do filme. Mas no final ele acaba voltando e fica tudo bem lá. E aí o filme acaba, né? Um filme muito ruim. Eu só assisti uma vez, nem sei quando eu vou assistir de novo isso aqui. Mas não valeu a pena ter ido assistir no cinema não, viu? Eu acho que tinha coisas melhores assim pra pôr. E pelo tempo de desenvolver, e pelo tempo já era para ter lançado esse filme antes. E ano passado, em 2023, ter lançado o 6, né? Pra tentar consertar o que esse aqui não conseguiu. Pra mim a nota dele é 5. Pelo ser o último filme, eu esperava muito. Pelo que estavam falando, vai ter um novo Indiana Jones 5, que não sei o que. O título já nem empolga tanto, A Relíquia do Destino. E se eu não me engano, eles até mudaram, ia ser outro título. Mas é um filme bem fraco. Se quem achava o quarto filme fraco, esse aqui então... Mas tem quem goste, né? Mas eu mesmo não gostei. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o menu e um trecho assim das imagens para vocês verem como ficou a qualidade no Blu-ray, né? Porque Blu-ray deveria ter qualidades diferentes. E o áudio também. Eu mesmo é a coisa que eu mais gosto, assim, tanto em filme e música, é ver a qualidade do áudio, ver como ficou a mixagem, a distribuição de cada lado, sabe? Eu gosto bastante disso, eu vivo ouvindo música, então eu gosto bastante dessa parte. Então por isso eu resolvi mostrar pra vocês o menu, a imagem e o áudio. Bom, primeiro vamos começar pelo Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Vamos esperar aqui carregar. Todos têm essa imagem de carregando, que é um chicote. E aí o menu de todos é igual. Aí só muda que o avião muda, né, de lugar onde se passa cada filme. E de fundo tem cenas do filme referente. Porém o mesmo estilo de menu é o mesmo para todo mundo. Aí aqui tem os tipos de áudio. Inglês, francês, espanhol, 2.0 e 5.1. Aqui tem o menu de seleção de cenas.
Os extras que é só um trailer. 3 trailers parece. Ó, aqui as cenas. Eu vou escolher qualquer cena assim só pra ver como tá a imagem. Que o DVD foi remasterizado. É o menu de legenda, de áudio. Aí cada filme, cada menu tem uma cena de fundo, assim. Aí aqui uma cena do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Essa daqui é do clássico, ó. Bom, a imagem é bem limpa mesmo. Falaram que no Blu-ray a imagem é mais amarelada, mais saturada. Vamos logo. Não há nada que me assuste aqui. É isso que me assusta. Olha, eu evitando os direitos autorais. Fique aqui. Já que insiste, senhor. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam da imagem e do áudio. Agora eu vou tirar o disco e vou colocar o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Como falei, todos aqui carregam igual. Ó, aqui o áudio da caixa central. Aqui em casa é o som é 5.1, entendeu? Então, por isso que eu tô mostrando assim da central mesmo. Ó, o avião já mudou a localização. Agora já são as cenas do Templo da Perdição, porém o resto do menu é idêntico. Mesmo os extras, que são os trailers. Agora uma cena aqui pra vocês verem. Gente, esse trio aí, vocês vão rir muito. Tomara que se encaixe. Agora eu vou colocar o Indiana Jones e a Última Cruzada.
Bom, o menu é o mesmo estilo dos outros. Senhor Havelock! Tem alguém aí? Todos se perderam, não, senhor. Lembrando que eu tô gravando da tela da televisão, viu? Não é a imagem bruta assim do Blu-ray. Só pra via das dúvidas. Aqui pra vocês verem o áudio. Eu acho que é um áudio bem encorpado, bem de filme mesmo, assim, bem mixado. Bom, agora eu vou colocar o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Olha aí o barra nos direitos autorais. Ficou um pouco fora de foco, mas... Agora já tem as cenas do quarto filme. Agora aqui uma cena para vocês verem como tá a imagem. Larguem as armas! Ou a coronel doutora Spalco morre. Por que, Mac? E por que não, Dionisio? Eu sou capitalista. Eles pagam bem. Depois de tantos anos juntos espionados com Monas, achei que fosse meu amigo, Mac. Eu tive uma maré de azar no jogo, meu chapa. Um horror. Uma coisa horrível. Eu não quero voltar para casa sem nada. Uma última provocação, Professor Jones. Viva Eisenhower. Larga a arma. Tudo bem, amigo. E agora eu vou mostrar pra vocês como é o menu do Indiana Jones 5, que é o autorado que eu comprei. Já logo de cara é um menu bem simples, porém bonito até por causa da imagem. Aqui é o seleção de cenas, menu de seleção de cenas. Também é um menu bem simples, porém intuitivo, assim, você já sabe de cara qual é cada cena. Pera aí que tá meio ruim aqui de mexer só com uma mão no controle, que é no joystick, né, do videogame. A seleção de áudio e legenda. Bom, aqui ele tá marcando que é inglês e português 7.1, mas eu acho que ele é 5.1 mesmo também.
Eu nem peguei pra ver se era ou não. Agora uma cena do filme, é um filme mais recente. Apesar dele não ser original, ser uma autorada assim, a imagem e o áudio dele eu acho que estão bem limpos mesmo, bem. Ela escapou. Ferrou tudo. Cabeça oca de dedo leve. A relíquia tava com ela. Pegamos o professor. O arquivo sobre o Jones. Daqui. Quem são vocês? Eu faço as perguntas. E esse foi o menu dos 5 Blu-rays. O que vocês acharam? Eu acho que são bem simples, mas o que importa é o filme, né? A imagem tá bem limpa, o áudio tá bem mixado, também tá limpo, até na versão autorada, né, que não é original. As capas desse filme são muito bonitas, cada uma tem um tema relacionado ao filme. Cheia de detalhes, assim, é um estilo de antigo. Esse aqui é a minha franquia de filmes favoritas. Eu gosto bastante desse filme e pra mim, em primeiro lugar tá o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que é o primeiro filme. Em segundo tá o Templo da Perdição. Em terceiro tá A Última Cruzada. Em quarto tá o Reino da Caveira de Cristal. E em quinto tá A Relíquia do Destino, porque é o jeito, né? Porque eu realmente não gostei desse filme. Mas tá aí. Deixa aí nos comentários se você já assistiu esse filme. Se ainda não assistiu, deixa depois. Fala o que vocês acharam dos menus, do áudio, da imagem do filme. O que vocês acharam desse vídeo. Gostaram do formato? Na verdade, eu não vou focar em fazer review de filme. Mas é porque eu fiz o vídeo de coleção em miniatura do Hopi Hari. Eu quis trazer uma coleção assim diferente para fazer um vídeo. Mas eu ainda vou fazer vídeos de parque aqui no canal. É o principal foco mesmo. Que é um que eu gosto bastante de parque de diversão. Então comentem aí o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!